Fala pessoal, tudo bom? Mal acabou o primeiro turno e já tem retorno começando no Brasileirão. Nesse final de semana tem a 20ª rodada da competição e, claro, tem Cartola também. E por falar em final de primeiro turno, temos que admitir que deixamos a desejar nessa 19ª rodada. Arnaldo César Coelho. Triste. Triste. Ronaldo. Muito triste. Estou triste, mas também decepcionado. A decepção é muito grande, porque hoje foi um vexame. Fizemos apenas 48,49 pontos. Algumas escolhas e trocas de última hora que fizeram a diferença para que a gente fosse mal nessa derradeira rodada do primeiro turno. Ainda assim, fomos acima da média da maioria dos cartoleiros, que ficou na casa dos 42 pontos. E como lado positivo, valorizamos nosso patrimônio e voltamos a passar das 130 cartoletas de dinheiro. Ou seja, nem tudo foi tão ruim, nem tudo está perdido, mas vamos começar o segundo turno de uma forma melhor, né? Como eu sempre falo aqui, depois de uma rodada ruim, sempre vem a reação. E então vamos para as dicas da 20ª rodada, lembrando que esse vídeo é um oferecimento do curso Semi-Intensivo Dinâmico e também da Pão Nino. Então chega de papo e vamos começar com as dicas, começando pelo gol com ele, o Everton, goleiro do Palmeiras. O Everton vem numa fase muito boa, em 19 jogos manteve o SG 9 vezes e em casa só sofreu 6 gols. Palmeiras que recebe um Vitória nesse final de semana no Allianz Parque. Então o Everton vem tendo uma regularidade principalmente com o mandante e além de não ser tão vazado, vem sendo muito participativo. Já são 57 defesas ao longo da competição, ou seja, uma média de 3 defesas por partida. Se mantiver essa média e não sofrer gols, ele fica ali na casa dos 7, 8 pontos, que para goleiro é uma excelente pontuação. E lembrando que o Everton só fez uma partida mal em casa, quando ele fez apenas 2 pontos contra o Atlético Goianiense. Normalmente ele costuma fazer mais de 4, 5 pontos jogando em casa, até porque o Palmeiras é pouco vazado como mandante. E o Vitória lá afundado na zona de rebaixamento, não conseguindo reagir, o Everton é um bom nome para a gente manter o SG nessa rodada. Seguindo com as dicas na defesa, agora vamos de Gabriel Xavier, zagueiro do Bahia. Bahia recebe o Internacional na Arena Fonte Nova e o Internacional vem mal fora de casa, apenas 6 gols marcados. E o Gabriel Xavier vem numa excelente fase como mandante. Nos 6 jogos que o Bahia fez em casa, em que ele jogou nas partidas válidas pelo Cartola, apenas em uma ele fez menos de 4 pontos. São 22 desarmes ao longo da competição e 8 finalizações, ou seja, um jogador importante defensivamente, que é o grande objetivo do zagueiro, né? Mas também aparece nas bolas aéreas na área, com cabeçadas, chutes, finalizações. Então o Gabriel Xavier é um cara muito regular quando o Bahia joga em casa. Se o Internacional, que vem numa fase muito ruim, eliminado da Copa Sul-Americana, eliminado da Copa do Brasil, com troca de técnico recente, o Internacional não consegue engrenar nesse Campeonato Brasileiro. Se o Bahia mantiver o SG, o Gabriel Xavier no mínimo tem 5, 6 pontos. Então por isso nós estamos indo um jogador um pouco diferente do costumeiro, mas Gabriel Xavier vem sendo um destaque, então tá aí a nossa dica de zagueiro. No meio campo, ele, né? A Arrascaeta do Flamengo. A Arrascaeta voltou com tudo da Copa América. Em 2 jogos, média de 10,35 pontos. Em um jogo deu assistência, no outro jogo fez gol. Está sendo primordial esse meio campo do Flamengo, a bola passa por ele o tempo inteiro, finaliza, constrói as jogadas e deixa os companheiros na cara do gol, que tem que aproveitar, né? Quando aproveita, a Arrascaeta tem ali 5 pontos garantidos. Atlético Goianiense, lanterna do campeonato, com a segunda pior defesa do Brasileirão, já são 29 gols sofridos, e o Flamengo com o mandante não se espera outra coisa, né? Que o Flamengo vá para cima, pressione, crie muitas chances e, claro, como a gente falou, tudo passa pelos pés do Arrascaeta, que tem uma média geral de quase 8 pontos, contando os jogos que ele disputou antes de ir para a Copa América defender o Uruguai. Então o Arrascaeta, claro, sempre regular, cartoleiro há anos, a gente já sabe o potencial dele, não diminui esse ritmo, às vezes mesmo sem scouts decisivos, faz ali seus 6, 7 pontos. A Arrascaeta tem tudo para ser um mito dessa rodada contra o Atlético Goianiense, então claro que está no nosso time. E fica agora com um recado da Pão Nino. A Pão Nino é uma empresa 100% paranaense, com sua sede localizada em Curitiba, está entre as 4 que mais vendem no sul do Brasil, segundo pesquisa Nielsen. Há mais de 50 anos vem produzindo pães e massas com qualidade e sabor. Fundada em 1965, a Pão Nino teve seu nome em homenagem ao querido vovô Nino, um dos nossos mais ilustres ancestrais italianos. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas continuamos sendo a mesma empresa familiar, que preza pela tradição das receitas, pela dignidade do trabalho e pela alegria de fazer o que ama, valorizando e respeitando sempre o mais importante, as pessoas.
O carinho na preparação, o cuidado na seleção dos ingredientes e a preocupação em colocar em sua mesa produtos fresquinhos e saudáveis sempre será a nossa prioridade. Na Pão Nino é assim, feito com amor. Seguindo com as dicas, vamos para o ataque com ele, né? O incrível Hulk. Hulk do Atlético Mineiro que pega o Corinthians em casa. E o Hulk, embora tenha oscilado em um jogo ou outro nas últimas partidas, está muito bem esse ano, com mitadas com 16 pontos numa rodada, 18 pontos em outra, 12. O Hulk, quando ele está inspirado, é o cara certo para alegrar os cartoleiros. E fora isso, em 15 jogos válidos pelo Cartola, ele já tem 5 gols e 3 assistências, ou seja, uma média de uma participação a gol a cada 2 jogos. Então, ou o Hulk vai fazer um gol, vai dar uma assistência a cada 2 jogos, tá ali. Claro, sem falar que ele finaliza bastante, é o cobrador de falta do time, é o cobrador de pênalti, acerta a trave também em finalizações de fora. É um cara que arrisca abrir o espaço, ele tá finalizando, então isso é muito bom pro Cartola, né? E detalhe que desses 5 gols e 3 assistências, os 5 gols foram na Arena MRV, palco do jogo do Galo contra o Corinthians. E das 3 assistências, 2 foram no estádio do Atlético Mineiro, ou seja, o Hulk jogando com o mandante é ainda melhor, tá voando, então não tem como deixar o Hulk de fora, né? O Corinthians, nos 3 jogos com o técnico Ramon Dias, já tomou 3 gols, é um time ainda instável, a defesa do Corinthians deixa muito a desejar, deixa muitos espaços, então tá aí, né? Hulk é a nossa dica do ataque. Para comandar o time, sempre ele, né? O capitão é Pedro do Flamengo. É bem verdade que o Pedro deixou muito a desejar nessa última rodada. Quando a gente apostava em mais uma mitada, fez apenas meio ponto. Pô, Pedro, contra o Vitória, pior defesa do campeonato, você não fez gol, mas tem moral, né? A gente tem que lembrar que os números dos últimos jogos deles, em 16 jogos, são 12 gols e 6 assistências. Média de mais de uma participação por jogo. E nesses 16 jogos, o contra o Vitória foi apenas o segundo que ou ele não fez gol ou não deu assistência. Como é que nós vamos deixar esse retrospecto de fora? Já são 27 gols e 7 assistências ao longo do ano em 37 partidas. O Pedro tem quase que uma média de 1 gol, participação de gol por jogo na temporada. Tá muito bem, teve uma rodada ruim, é verdade, mas nós temos que lembrar que, como falamos do Arrascaeta, o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento, tem a segunda pior defesa da competição e o Flamengo é mandante. Não tem como pensar em outro resultado. O vice-líder contra o Lanterna, o Flamengo de olho na liderança. Claro que vamos dar mais um voto de confiança ao Pedro, então tá aí, faixa de capitão no braço do camisa 9. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Cala a boca, tu é muito chato! É o lateral esquerdo Vanderlan do Palmeiras. Tem outras opções importantes nessa rodada, como o Guilherme Arana, por exemplo, que talvez seja o lateral esquerdo mais escalado. O Mike é uma boa opção para lateral também, jogador do Palmeiras. Mas por que nós vamos com o Vanderlan? Vanderlan é um jogador muito regular. Em nenhuma rodada fez menos de 3,5 pontos. Tem média de um desarme por jogo e finaliza também, tem suas participações com assistência e finalizações. O Palmeiras talvez poupe alguns jogadores contra o Vitória pensando na Copa do Brasil. Mas sem o Piquerez, por exemplo, o Vanderlan será titular. E aí, é um cara diferenciado que aparece muito lá na frente. No jogo contra o Atlético Mineiro na goleada por 4-0, por exemplo, ele entrou no segundo tempo e ainda participou de gol. O Vanderlan é um cara novo, tá buscando espaço. Então o Palmeiras meio remendado, talvez no garoto seja uma alternativa diferente. Apostar em um jogador que apareça mais, queira abraçar a oportunidade. Então pensando em SG também, como a gente falou no caso do Everton, o Vitória tem dificuldades de gol fora de casa. Pensando no SG e numa noite inspirada do garoto, por que não apostar no jogador? Então tá aí, a nossa ousadia da rodada, Vanderlan, lateral esquerdo do Palmeiras. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha neste sábado às 6 horas e 59 minutos. E como sempre falamos, essa é uma base, pode ser que uma ou outra mudança aconteça de acordo com os noticiários dos times, as escalações que saem, às vezes o jogador não está relacionado ou começa no banco, então algumas trocas podem acontecer, mas a base principal é essa aqui. E julho tá acabando, é a última rodada do mês. Mas ainda é o tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. Fechamos na última rodada do primeiro turno e saiu o nosso primeiro kit churrasco. Um mini kit churrasco com 1 kg de tibone, 1 kg de linguiça e um pacote de pão de alho. E o vencedor foi o Fábio. Parabéns, Fábio! Deixe seu comentário aqui no vídeo no YouTube e seu contato para que a gente possa explicar para você como fazer a retirada do seu prêmio. E ainda temos muitos prêmios ao longo da temporada, né? Temos todo o segundo turno pela frente. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça da Nixons Barbearia.
E o campeão do segundo turno ganha também um mini kit churrasco da Ricieri Casa de Carnes. A Ricieri também que dá o prêmio ao campeão geral da nossa liga, que aí é um kit churrasco completo, com picanha, tibone, linguiça, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, o carvão para colocar esse churrasco em prática. Então não perca tempo, se inscreva lá na liga e se inscreva aqui também no canal. Deixe seu comentário, seu like e diga se as dicas estão ajudando você, como é que você está no Cartola e coloque a sua pontuação geral aí, perguntas, críticas, sugestões, tudo que você quiser a gente vai responder. Então boa sorte, galera, valeu!